Enquanto as reformas da Previdência e trabalhista avançam no Congresso Nacional, o povo nas ruas vai se mobilizando coletivamente para dizer não a essas reformas. Lindolfo Fernandes é presidente do Sindifisco e também está convocando a categoria e a população para continuar na luta. Importante, Lindolfo, este momento? É importante, e aí é importante a gente esclarecer também o seguinte, que as pessoas estão com a ideia equivocada por causa desse problema político que está acontecendo no momento, como que se essas reformas tivessem subido no telhado. Isso não é verdade, as pessoas têm que perceber o seguinte, que tanto esse presidente como um outro que vier, se vier por via de eleições indiretas, ele vai entrar na agenda do mercado, das reformas trabalhistas, reforma previdenciária e tirar direito dos trabalhadores. Nós vimos aí que não dá para descuidar, né? Esse governo ilegítimo e golpista, ele está se ajeitando para permanecer. E para ele se permanecer, ele precisa aprovar essas reformas. Então ele vai jogar duro para poder passar essas reformas. E como que nós devemos agir? Justamente fazendo o contraponto que nós temos feito até agora. O primeiro que nós estamos fazendo, e de uma certa forma balanceamos, que foi contrapor os argumentos utilizados, os argumentos falaciosos e mentirosos utilizados para implantar essas reformas. E o segundo foi da mobilização. A mobilização, nós avançamos também porque tratamos essa reforma como uma luta de classe, uma luta da classe trabalhadora, e não uma luta específica de categoria A ou B, para retirar A ou B. Não tem espaço hoje para trabalhar segmentos dos trabalhadores ou categorias. Não dá para trabalhar isso, nós temos que trabalhar essa luta contra a reforma como uma luta de classe. E para isso, o seguinte, é importante não só os atos públicos, mas também a paralisações, como foi a greve do dia 28, que foi vitoriosa, e também os atos que nós temos feito, que o trabalhador, se não for para a rua, ele vai pagar mais a conta do que está pagando agora. Estamos com um desemprego altíssimo, né? Quer dizer, nós estávamos numa situação de pleno emprego em 2014, hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados, né? Isso é maior do que a população de Portugal. Quer dizer, é só pensar aqui que é quase umas 5 ou 6 vezes a população de BH, e o trabalhador vem só perdendo direito. Se não formos para a luta, nós vamos pagar essa conta e porque o capital ele vai sempre querer avançar em cima dos direitos dos trabalhadores. Não há problema na Previdência, não existe déficit da Previdência, nossa Previdência é sustentável, não há necessidade, não há problema nas leis trabalhistas, muito pelo contrário. Não é porque é antiga que tem que mudar. Lei boa é lei antiga, que já foi testada pelos tribunais e tudo mais. Então, gente, essa reforma trabalhista ela é extremamente perversa, ela vai precarizar ainda mais a relação de trabalho e o trabalho no Brasil. Então, é importante, né, que tenha uma participação dos trabalhadores, uma participação forte dos sindicatos e unido em torno desses pontos, que trata de uma luta de classe e não lutas específicas. Lindolfo, só para a gente fazer assim, uma chamada importante da participação coletiva de todos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a lei da terceirização, de fato, ela não ataca somente uma categoria A ou B, ou mais pobre ou extremamente mais pobre. Ela também vai atacar as outras categorias e até mesmo quem pensa que pode até nem ser atacado por elas, corre esse risco. Não, isso é importante esclarecer o seguinte, que o que está sendo atacado é o mundo do trabalho, seja os que são um pouquinho melhor remunerados, seja aqueles mal remunerados. É todo mundo, é o mundo do trabalho. Principalmente, eu acho que o que vai sofrer mais, quer dizer, com essas reformas, são os trabalhadores mais pobres, mas a classe média já está pagando e vai pagar mais. Então, é preciso, nós precisamos de outro tipo de reforma. Nós precisamos de uma reforma que mexa pelo lado das receitas tributárias, que é o caso da reforma tributária, entendeu? Precisamos de reformar o sistema político, rever essa questão da dívida pública, né, do orçamento público. Então, nós mudar esse modelo econômico perverso de transferência de renda do trabalho para o capital financeiro, nós precisamos cercar um pouco a ganância do mercado e do capital. Então, é o seguinte, é uma reforma que ataca todo mundo.
E aí não adianta fazer. A reforma trabalhista inicialmente é para os trabalhadores da iniciativa privada, mas isso automaticamente vai ser implementado também no setor público. Então, nós precisamos tratar isso como uma consciência mais coletiva da classe trabalhadora, como uma luta de classe. Em relação a benefícios fiscais, só para a gente entender um pouquinho, tem uns segmentos, uns setores bastante privilegiados, não é isso? Tem. O seguinte, na realidade, o orçamento nosso ele não tem muita transparência e não entra isso como uma despesa do orçamento, mas ele entra como quadro. Mas nós estamos precisando ter mais transparência nisso. Na realidade, o benefício fiscal hoje é uma moeda de troca de financiamento de campanha. Os grandes contribuintes se organizam, financiam as campanhas, em troca eles têm os privilégios, que são os benefícios fiscais, que retira bilhões de reais do setor público e aí nas 3 esferas, tá? Sem nenhuma transparência, sem nenhum retorno social. Para se ter uma ideia, no ano de 2015, na União, foram 271 bilhões dos benefícios tributários. Se você pega mais os financeiros, aí vai mais uns 130 bilhões de reais. Isso é justamente um dos principais problemas da crise, da crise econômica que tem no Brasil. Porque, na realidade, isso superaria, não teria problema de déficit, entendeu? E nós teríamos recurso para a saúde, para a educação, entendeu? Para as áreas sociais. Só para a gente ter um pouquinho de ideia de quem não paga imposto nesse país e quem paga absurdamente por impostos. Só exemplifica, por favor. Tem um cálculo do IPEA, em que quem ganha até 2 salários mínimos gasta 54% da renda dele com tributos. Então, você imagina fazendo um salário de R$1.000, R$540 para pagamento de tributo. Quer dizer, isso daria para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador que ganha menos, né? E quem ganha acima de 30 só paga 29. Outra coisa, os 71 mil mais ricos no Brasil praticamente não pagam tributos, porque eles têm renda em cima do mercado, justamente de dividendos, né, e aplicações financeiras. E como dividendos no Brasil, que é uma aberração, que só tem um país no mundo que não tributa dividendos, não é isento de tributação, além da questão do juros sobre o capital social. Temos as situações também absurdas, que a carga tributária brasileira, a maior parte dela é sobre consumo e mão de obra. Como se trata de uma carga regressiva, paga mais os que ganham menos. Por isso que eu falei na questão de até dos 2 salários mínimos. E nós precisamos fazer o quê? Uma reforma onde a gente tribute mais o grande patrimônio e as grandes rendas do que o consumo e do que a mão de obra. O consumo é regressiva e indireta. Regressiva foi o que eu falei, paga mais do que ganha menos. Indireta, quem banca isso, quem paga é o trabalhador e o consumidor na ponta. Então, isso hoje, quer dizer, o nosso sistema tributário, que deveria ser um fator de inclusão social, acaba sendo um fator de exclusão social. É preciso atacar essas injustiças tributárias, nós precisamos combater a sonegação, rever os benefícios fiscais e fazer o ajuste, se é do que precisa ser feito na economia, pelo lado da receita e não pelo lado da despesa, penalizando os trabalhadores e a população mais carente, a população mais pobre.